Evangelho. Então nós vimos aí que ele chama a nossa atenção para o objetivo da obra, o conteúdo, a metodologia, e aqui nós tomamos a liberdade de fazermos uma rápida reflexão sobre a questão da metodologia, porque este estudo do Evangelho se propõe a empregar uma metodologia nova, que possa facilitar a nossa compreensão. É importante a gente compreender que metodologia se presta exatamente para isso, para facilitar o nosso trabalho, dar segurança ao nosso trabalho e gerenciar o nosso tempo, o nosso recurso e o nosso empenho. A metodologia que não facilitar deve ser abandonada. A metodologia só se presta se nos trouxer essa facilitação, se houver simplificação daquilo que estamos fazendo, se nos trouxer segurança. Uma metodologia que complica, por certo que não serve. E muito mais ainda, devemos lembrar que a metodologia não pode de modo algum suplantar a obra, o conteúdo. É só um acessório que nós utilizamos. E percebemos que às vezes nós confundimos. O que seria mesmo a metodologia? Poderíamos conceituar a metodologia como sendo o estudo e a aplicação de métodos, técnicas e procedimentos na atividade humana. Uma coisa bem simples. Estudo e aplicação de métodos, técnicas e procedimentos na atividade humana. Muito bem. Mas muitas vezes nós confundimos o método com a técnica. E aí também é importante lembrar que o método é o conjunto das etapas ou das fases fundamentais, lógicas, da atividade que nós realizamos. O método estabelece, então, previamente, essas fases, ou esses períodos fundamentais, lógicos, daquilo que vamos fazer. Isso aqui é o método. Só para a gente entender, por exemplo, o ensino oficial que nós recebemos em nosso país, ele é metódico. Ele é composto de etapas fundamentais, lógicas da transmissão desse ensino. Por isso que se divide em ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, etc. São essas etapas, cada fase dessa é uma etapa. Mas além disso, há a subdivisão, primeiro ano, segundo ano e assim por diante. Isso constitui o método. Alguns dizem que o método é o caminho que nós percorremos do início ao fim em uma atividade qualquer. E a técnica? Porque às vezes, inclusive tem conceituações de dicionários que misturam as duas coisas. A técnica é o jeito de fazer, é a maneira, é o modo de realizar ou de aplicar o método. Técnica. O jeitinho de fazer. Se você faz manual, se você faz isso através de equipamentos, isso aqui é a técnica, é o jeito de fazer. A gente aprende que se usa em metodologia em tudo, até dentro de casa. A gente vai fazer um bolo, por exemplo, a receita traz a técnica, aliás, traz o método e muitas vezes a técnica, dizendo como você mexe, como não mexe, em que momento você vai misturar os ingredientes. Então, nós temos, na hora de fazer o bolo, usamos método e técnica. Só para a gente separar uma coisa da outra e ter clareza. Estamos usando o método. Então, o método é isso. São essas etapas fundamentais, lógicas. Por isso que existe a frase, ninguém começa a construir a casa pelo telhado. Existe um método, começa pela fundação, depois chega ao telhado e se completa com o acabamento. Isso é método. Bem,